Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos. E por favor, ajude nosso canal a crescer. Curte, compartilhe e inscreva-se. Minha primeira noite como faxineiro em um dos maiores edifícios comerciais do centro foi algo que jamais esquecerei. Eu tinha acabado de conseguir um emprego e estava grato por isso, embora não fizesse ideia do que esperar. O lugar era enorme, com fileiras intermináveis de baías, salas de conferências e corredores tão longos que pareciam não ter fim. Mesmo após o expediente, o prédio ainda parecia vivo de alguma forma. Eu sempre tinha trabalhado durante o dia, então me adaptar ao silêncio inquietante de um turno noturno ia levar algum tempo. Os outros faxineiros da equipe já estavam lá há anos e conheciam o lugar de ponta a ponta. Eles geralmente mantinham-se reservados, o que era perfeito para mim, pois não me importava em trabalhar sozinho. Minha supervisora, Carol, foi a única que me deu uma introdução adequada ao prédio. Ela me mostrou o lugar, entregou-me um conjunto de chaves e explicou as áreas pelas quais eu seria responsável. Era, na maior parte do tempo, trabalho de rotina, passar aspirador, esvaziar lixeiras, limpar mesas, algo simples. Eu ficaria sozinho no quarto andar durante a noite, enquanto o restante da equipe cuidaria dos andares inferiores. Ah, e por falar nisso, você pode encontrar o Douglas, o zelador noturno, ela disse antes de se afastar. Não se preocupe com ele. Ele é inofensivo, mas um pouco estranho. Deixe-o fazer o trabalho dele. Naquele momento, eu não dei muita importância. Em trabalhos noturnos, parecia normal que as pessoas fossem um pouco excêntricas. Imaginei que Douglas seria apenas mais um cara quieto, fazendo o que precisava ser feito. Mas, desde o momento em que o conheci, percebi que havia algo diferente. Ele tinha um jeito desconcertante de olhar para você fixo, intenso, como se estivesse analisando cada detalhe sem motivo aparente. Quando ele se aproximou pela primeira vez, foi de forma repentina, quase do nada. Eu estava em uma das salas de descanso limpando uma mesa, e quando me virei, lá estava ele, parado na porta. Oi, ele disse, com um sorriso estranho nos lábios, mas os olhos não acompanharam a expressão. Primeira noite, hein? Tentei não deixar a situação me incomodar. Sim, só estou me adaptando. Se precisar de algo, é só falar, ele respondeu, sem desviar o olhar. Eu estou sempre por aqui. Aquilo foi um eufemismo. Pelo resto da noite, eu o via constantemente, não importava onde estivesse. Enquanto limpava os banheiros ou passava aspirador, Douglas estava lá, à espreita. Eu o via no final do corredor ou virando uma esquina, sempre com seu carrinho de limpeza. Sempre observando. No início, pensei que fosse coincidência. Afinal, o prédio era grande, e nós éramos os únicos no andar naquela noite. Mas acontecia com tanta frequência que não dava para ignorar. Não era só o fato de ele estar por perto, ele sempre me olhava, como se estivesse esperando que eu o notasse. As primeiras vezes, forcei um sorriso, acenei educadamente e voltei ao meu trabalho. Mas, quanto mais acontecia, mais desconfortável eu ficava. Há um limite para quantas vezes você pode pegar alguém olhando fixamente para você antes que comece a parecer errado. Em um momento, eu estava na cozinha jogando fora o lixo, e, ao me virar, Douglas estava parado do lado de fora da porta. Não tinha ouvido ele chegar, nem o visto se aproximar. Ele simplesmente estava lá. Precisa de ajuda? Ele perguntou. Balancei a cabeça rapidamente. Não, estou bem, obrigado. Mas ele não foi embora. Ficou ali por um momento longo demais, os dedos tamborilando no cabo do esfregão. Finalmente, ele deu aquele sorriso inquietante de novo e saiu sem dizer mais nada. Suspirei aliviado quando ele foi embora, mas a tensão nunca me deixou. Eu tentava me convencer de que estava exagerando. Era minha primeira noite, e talvez eu estivesse apenas paranoico. Turnos noturnos podem mexer com a sua cabeça, especialmente em um lugar tão grande e vazio como aquele. Mas, por mais que eu tentasse afastar essa sensação, a ideia de estar sendo observado sempre voltava.
Quando meu turno estava quase no fim, eu já estava mais do que pronto para sair dali. Olhei para o relógio, em 2 horas e 45. Faltavam apenas 15 minutos para eu ir embora. Comecei a guardar meus materiais, limpando as últimas superfícies antes de ir para a saída. Não sabia onde Douglas estava naquele momento, e, sinceramente, não me importava. Só queria ir embora. Ao me aproximar do elevador, notei algo estranho: as portas da escada estavam ligeiramente abertas. Eu tinha certeza de que estavam fechadas antes, passei por elas pelo menos 2 vezes enquanto limpava. Um pensamento incômodo passou pela minha mente, mas ignorei e apertei o botão do elevador. Nada aconteceu. Apertei de novo, e ainda nada. Frustrado, olhei novamente para as portas da escada, esperando que Douglas aparecesse, mas não havia ninguém. O prédio estava silencioso, exceto pelo leve zumbido do sistema de ventilação. Suspirei e decidi usar as escadas, afinal, eram apenas 4 andares para descer. Ao empurrar a porta, um som leve de arranhado ecoou vindo de baixo. Gelei, ouvindo. Não era alto, mas era distinto, como metal arranhando o concreto. Olhei para baixo, mas não vi nada, apenas os degraus fracamente iluminados que desciam. Sacudi a cabeça e comecei a descer. Talvez Douglas estivesse fazendo algum tipo de manutenção, ou talvez fosse apenas minha imaginação. De qualquer forma, minha noite estava acabando, e eu só queria ir para casa. Dessa vez, o som era mais alto. O ruído de algo arranhando vinha logo abaixo de mim. Parei no patamar, o coração disparado. Minha mão apertou com força o corrimão enquanto eu me inclinava para espiar o vão da escada novamente. Foi então que o vi. Douglas. Ele estava no andar de baixo, de costas para mim, segurando um grande objeto metálico na mão. Parecia um cano ou uma barra de ferro. Ele não se movia, apenas permanecia ali, imóvel, olhando para a parede. Dei um passo para trás, tentando não fazer barulho. Minha mente disparava. Por que ele estava apenas parado ali? O que era aquilo que ele segurava? Sem pensar, virei-me e disparei escada acima. Meus passos ecoaram pelo vão enquanto eu corria de volta para o 4º andar. Corri direto para a porta e a fechei com força assim que passei por ela. Minha respiração estava acelerada, quase descontrolada. Olhei ao redor no corredor vazio, o coração ainda martelando no peito. De jeito nenhum eu voltaria por aquelas escadas, não com Douglas lá embaixo daquele jeito. Eu precisava sair dali, e precisava rápido. Tentei o elevador novamente, mas, claro, ele ainda não funcionava. Minha única opção era encontrar outra escada ou uma saída de emergência. Foi então que percebi algo terrível: e todas as saídas que eu passava estavam trancadas. O pânico começou a tomar conta. Tentei manter a calma, pensar com lógica. Talvez houvesse outra saída, outra escada que eu ainda não tinha verificado. Eu só precisava me concentrar, continuar me movendo e encontrar uma saída antes que Douglas me encontrasse. Caminhei pelo corredor, tentando ser o mais silencioso possível. Mas cada porta que eu tentava estava trancada, cada escada bloqueada. Era como se o prédio inteiro conspirasse para me prender lá dentro. Quando estava prestes a desistir, vi uma saída de emergência no final do corredor. Corri em sua direção, torcendo desesperadamente para que estivesse aberta. Empurrei a porta e, para minha surpresa, ela se abriu. Atravessei a porta e me vi diante de uma escada de metal fixada na lateral do prédio. Ela se agarrava à parede como uma tábua de salvação, estreita e instável, descendo 4 andares até o chão. Minhas pernas tremiam só de pensar em descer aquela escada fina. As bordas afiadas do metal brilhavam sob a fraca luz da rua lá embaixo. Mas eu não podia ficar. O medo que me consumia por dentro era pior do que a vertigem de olhar para baixo. Agarrei o corrimão, sentindo o aço frio sob minhas mãos, e me forcei a dar o primeiro passo. Cada degrau rangia sob meu peso, e meu coração disparava mais a cada passo. Mas eu sabia que não tinha outra escolha. Quando alcancei o chão,
Ofegante, não parei de correr até estar a meio quarteirão de distância. Só então me permiti parar e recuperar o fôlego. Nunca mais voltei àquele prédio. No dia seguinte, pedi demissão sem dar explicações. Algumas semanas depois, ouvi rumores de que Douglas havia sido demitido. Algo sobre comportamento inapropriado com outro funcionário. Não quis saber os detalhes. Eu tinha escapado naquela noite, mas a sensação de que Douglas tinha planejado para que eu não saísse nunca me deixou. Até hoje me pergunto o que teria acontecido se eu não tivesse conseguido sair a tempo. Na manhã gelada de uma segunda-feira de novembro, quando comecei a trabalhar no escritório de advocacia, senti aquela mistura de nervosismo, empolgação e o desejo intenso de não cometer erros logo no primeiro dia. Lá estava eu, parado em frente a um prédio pequeno e um pouco desgastado, que mais parecia uma casa do que um escritório. Eu não tinha muita certeza do tipo de firma de advocacia em que estava entrando, o anúncio não dava muitos detalhes, apenas mencionava tarefas administrativas e alguns serviços externos ocasionais. Mas o salário era razoável, e eu precisava do dinheiro. Por dentro, o prédio parecia tão antigo quanto por fora. As paredes estavam cobertas por um papel de parede desbotado, provavelmente dos anos 70, e os móveis pareciam ter visto dias melhores. Havia um cheiro de mofo no ar, como se o lugar não tivesse sido ventilado há muito tempo. "Bem-vinda, você deve ser a Brenda", disse uma voz atrás de mim. Quando me virei, vi uma mulher de meia-idade parada no corredor. Era Carla, a gerente do escritório, com uma atitude firme que fazia você sentir que precisava tomar cuidado com cada palavra ou ação. Ela não sorria muito, apenas me olhou de cima a baixo, como se estivesse me avaliando. "Venha, vou te mostrar onde é a sua mesa", disse ela, virando-se e caminhando pelo corredor estreito. O escritório era pequeno, com apenas algumas salas. Havia a sala principal, onde Carla trabalhava, e mais algumas salas que, imaginei, eram dos advogados. Minha mesa ficava em um canto nos fundos, ao lado de uma janela que dava para um beco. Não era grande coisa, mas eu não me importei. Não estava ali para fazer amigos ou impressionar ninguém, só precisava do salário. Carla não perdeu tempo em me mostrar as tarefas. Meu trabalho seria basicamente atender telefones, organizar arquivos antigos de casos e realizar pequenos serviços externos. Era um trabalho tranquilo e, para ser honesta, um pouco entediante. Não havia muitas pessoas entrando e saindo do escritório, o que achei estranho para uma firma de advocacia, mas imaginei que fosse um desses escritórios de cidade pequena com pouco movimento. Por volta do meio-dia, já estava me acostumando à rotina quando Carla se aproximou da minha mesa com um grande envelope pardo nas mãos, lacrado. "Preciso que você leve isso a um endereço", disse ela, entregando-me um envelope. "Não é longe, é só uma curta viagem de carro. Deixe na caixa de correio." "Certo", respondi, pegando o envelope. Não havia endereço escrito nele, apenas meu nome rabiscado com marcador preto. Esperei que ela me desse mais instruções, mas ela apenas me encarou. "Preciso pegar alguma assinatura ou algo do tipo?", perguntei, tentando esclarecer. "Não, apenas deixe lá", respondeu ela, de forma direta, antes de se virar e sair andando. Peguei meu casaco e fui para o carro, ainda um pouco confusa, mas sem pensar muito no assunto. Era só um serviço, nada mais. No entanto, quanto mais eu pensava, mais estranho parecia. Por que não enviar pelo correio? E por que meu nome estava no envelope? Digitei o endereço que Carla havia me dado no GPS, e meu estômago deu um leve nó. O local ficava nos arredores da cidade, em uma área com a qual eu não estava familiarizada. A viagem me levou por estradas sinuosas, passando por terrenos abandonados e casas decadentes. Era um dia sombrio, com o céu nublado, o que tornava o cenário já estranho ainda mais inquietante. Finalmente, cheguei ao endereço. Não era nada do que eu esperava. O local era um prédio antigo, grande, mas caindo aos pedaços. As janelas estavam tapadas com tábuas, e toda a propriedade era cercada por mato alto e uma cerca enferrujada.
Não havia sinais de vida de nenhum carro na entrada, nenhuma luz nas janelas, apenas silêncio e decadência. Fiquei sentada no carro por um momento, apertando o volante, me perguntando se tinha feito um caminho errado. Conferi o endereço novamente, mas era exatamente o que Carla havia me dado. Era, sem dúvida, o lugar certo. Enquanto olhava para o envelope novamente, uma sensação de desconforto começou a me invadir. Por que eu estava entregando algo ali, em um prédio aparentemente abandonado? Mesmo assim, tentei racionalizar. Era só um serviço simples, ou pelo menos deveria ser. Não era meu trabalho fazer perguntas. Talvez fosse algum assunto jurídico, e eles precisassem apenas que o pacote fosse deixado ali para quem quer que fosse o dono do lugar. Respirei fundo, saí do carro e caminhei até o portão da frente. A caixa de correio era velha e enferrujada, mal presa ao suporte, mas ainda estava lá. Coloquei o envelope dentro e estava prestes a voltar para o carro quando ouvi um rangido. Congelei e me virei em direção ao som. Ele vinha de uma das janelas do andar de cima, uma das poucas que não estavam tapadas. Olhei para o vidro escuro e rachado, mas não vi nada a princípio. Então notei uma sombra, quase invisível na penumbra. Alguém estava ali, me observando do segundo andar. Meu coração disparou, e rapidamente me virei, apressando-me de volta ao carro. Enquanto tentava encaixar a chave na ignição, olhei novamente para a janela, mas a figura havia desaparecido. Agora, o que restava era apenas o vazio escuro, me encarando de volta. Liguei o carro e saí acelerando, minhas mãos tremendo no volante. Algo estava errado. Eu não conseguia explicar o que era, mas aquele lugar e quem quer que estivesse me observando não parecia normal. Quando voltei ao escritório, Carla nem perguntou se eu havia entregado o envelope. Apenas acenou com a cabeça quando entrei e voltou ao seu trabalho, como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, não consegui parar de pensar na figura na janela. O jeito como apenas ficou lá, me observando. Convenci-me de que provavelmente não era nada, talvez alguém que estivesse vivendo clandestinamente no prédio e eu o tivesse assustado. Mas, no fundo, não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais por trás disso. No dia seguinte, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Carla me entregou outro envelope, dessa vez sem explicação, sem endereço e sem instruções. Apenas um seco, cuide disso. Eu não sabia o que aquilo significava, mas não ia discutir. Peguei o envelope e entrei no carro, esperando o GPS me indicar o destino. Para minha surpresa, ele me levou de volta ao mesmo prédio. Hesitei quando parei em frente ao portão enferrujado. A sensação de desconforto voltou, ainda mais forte dessa vez. Disse a mim mesma que poderia deixar o envelope e sair rapidamente, sem olhar ao redor, sem ser curiosa. Mas, enquanto caminhava até o portão, algo chamou minha atenção da janela, a mesma onde eu tinha visto a figura no dia anterior. Estava aberta agora, ligeiramente, como se alguém a tivesse forçado. Uma cortina esfarrapada balançava ao vento. O prédio ainda parecia abandonado, mas havia algo de estranho nele que eu não conseguia explicar. Coloquei o envelope na caixa de correio e me virei rapidamente para ir embora. Antes que pudesse dar 2 passos, ouvi novamente o som de um rangido vindo da janela. Dessa vez, não olhei para trás. Corri para o carro, abri a porta e saí dali o mais rápido que pude. Quando voltei ao escritório, Carla já estava me esperando. Não disse uma palavra, apenas me deu aquele mesmo olhar estranho, como se soubesse algo que eu não sabia. Eu queria perguntar sobre o prédio, sobre a pessoa que eu havia visto, mas algo me impediu. Mais tarde naquela noite, não conseguia parar de pensar na janela aberta. Por que estava fechada antes? E quem estava me observando? Liguei para um amigo, alguém que morava na cidade há muito tempo, e perguntei sobre o prédio. Depois de uma longa pausa, ele me contou que o lugar estava abandonado havia anos. Ninguém vivia ali desde que um incêndio destruiu o interior do prédio, há uma década. O local foi condenado, era inseguro, e ninguém se aproximava de lá. Então, quem foi que eu vi naquela janela? No dia seguinte,
Fui trabalhar com medo de receber outra tarefa. Mas, dessa vez, Carla não me entregou um envelope. Em vez disso, me deu uma carta. Era endereçada a mim. Dentro, havia apenas uma frase, asterisco, pare de fazer perguntas, asterisco. Olhei para Carla, mas ela já estava se afastando, com a mesma expressão impassível de sempre. Pedi demissão no dia seguinte. Até hoje, não sei o que havia nos envelopes, quem estava me observando da janela ou como Carla sabia que eu perguntei a alguém sobre o prédio. Mas, às vezes, quando dirijo pelos arredores da cidade, não consigo evitar olhar para aquele prédio antigo, esperando ver alguém parado ali novamente, me observando. Seja lá o que estivesse acontecendo naquele escritório de advocacia, eu não queria fazer parte disso. Era meu primeiro dia trabalhando na livraria, uma lojinha charmosa escondida no canto de um prédio antigo no centro da cidade. Do lado de fora, parecia um negócio qualquer, paredes de tijolos envelhecidos, grandes vitrines recheadas de livros de bolso e uma placa desbotada balançando ao vento. Eu estava animado, amava livros, e trabalhar ali parecia um sonho. Era um trabalho tranquilo, com clientes ocasionais entrando e saindo, e o dono, Tiago, parecia simpático quando o conheci. Cheguei cedo naquela manhã, ansioso para causar uma boa impressão. O interior da loja tinha aquele clima clássico de livraria antiga, o leve cheiro de papel e tinta, prateleiras abarrotadas de livros do chão ao teto e um balcão de madeira desgastado que parecia ter décadas de uso. O Tiago me deu um rápido tour pela loja antes de se retirar para o escritório nos fundos, deixando-me responsável pelo balcão. A manhã passou sem grandes acontecimentos. Organizei algumas prateleiras, cumprimentei alguns clientes e me familiarizei com o estoque. Era o tipo de trabalho tranquilo e compassado que me permitia pensar enquanto trabalhava. À tarde, o movimento diminuiu ainda mais, e me vi sem nada para fazer além de folhear um livro no balcão. Foi então que notei a porta. Era pequena, quase escondida atrás de uma pilha de caixas no fundo da loja, e eu não havia prestado atenção nela antes. Era de madeira, escura e levemente desgastada, com um cadeado pesado que a mantinha fechada. A curiosidade falou mais alto, e fui até lá para dar uma olhada mais de perto. A porta era sólida, mas parecia não combinar com o resto da loja. Havia algo nela que parecia fora de lugar. Olhei ao redor para me certificar de que o Tiago não estava por perto antes de me agachar para examiná-la. O cadeado parecia antigo, enferrujado em alguns pontos, mas resistente. Achei estranho, por que uma simples livraria precisaria de uma porta trancada assim? O que poderia haver lá dentro? Minha mente começou a imaginar um depósito escondido, talvez um porão empoeirado cheio de edições raras ou alguma parte esquecida do prédio. Mas algo naquela porta parecia estranho. Eu não sabia exatamente porquê, mas estar diante dela me deixava inquieto, como se eu não devesse estar ali. Estava prestes a me afastar quando o Tiago apareceu vindo dos fundos. Seus olhos se estreitaram levemente ao me ver perto da porta. Essa porta está trancada por um motivo, disse ele, com um tom mais firme do que antes. Não há nada lá dentro que você precise se preocupar, apenas um velho depósito. Assenti rapidamente, sentindo-me um pouco envergonhado por estar bisbilhotando. Desculpe, só estava curioso. Ele me lançou um sorriso contido. A curiosidade pode ser perigosa em um lugar como este. Suas palavras pairaram no ar por um momento, e eu não consegui discernir se ele estava brincando ou falando sério. De qualquer forma, decidi que era melhor evitar aquela porta. Voltei ao balcão e passei o resto da tarde organizando livros, tentando me livrar da sensação estranha que o comentário do Tiago havia deixado em mim. Quando a noite se aproximou, o Tiago veio até o balcão com seu casaco na mão. Vou embora por hoje, disse ele. Você fecha a loja. Deve ser bem tranquilo. Só certifique-se de trancar a porta da frente e apagar as luzes antes de sair. Assenti, escondendo o fato de que estava um pouco nervoso por ficar sozinho no meu primeiro dia. Entendido. Ele saiu com um breve aceno, e logo a loja ficou estranhamente silenciosa, exceto pelo ocasional rangido das velhas tábuas do assoalho sob meus pés.
Mantive-me ocupado arrumando as coisas, tentando passar o tempo até o horário de fechamento. Mas, conforme as horas avançavam e os últimos raios de luz do dia desapareciam, a atmosfera da livraria parecia mudar. O ar ficou mais pesado, quase denso, e cada pequeno ruído parecia mais alto do que deveria. Achei que era apenas o nervosismo do primeiro dia e continuei trabalhando, mas aquela sensação de desconforto persistia. Não demorou muito até que eu ouvisse um som suave, como algo caindo, vindo dos fundos da loja. Meu coração disparou enquanto eu me esforçava para ouvir. O som veio novamente, dessa vez um pouco mais alto. Parecia vir da direção da porta trancada. Coloquei o livro que estava segurando no balcão e fui investigar. A pilha de livros que eu segurava caiu de lado enquanto, cautelosamente, me aproximava do fundo da loja. Quanto mais perto eu chegava da porta, mais percebia que o som não era aleatório. Era rítmico, um som, como se alguém estivesse batendo do outro lado. Minha boca ficou seca enquanto eu parava em frente à porta, encarando o cadeado enferrujado. De repente, as batidas cessaram, deixando apenas o leve zumbido das luzes no teto. Tentei me convencer de que não era nada, talvez o prédio velho se acomodando ou uma corrente de ar empurrando algo contra a porta. Mas então, ouvi novamente um sussurro, fraco, quase inaudível, mas inconfundível, vindo de trás da porta. Não consegui distinguir as palavras, mas a voz parecia frágil, quase suplicante. Meu coração disparou, e cada instinto meu dizia para eu me virar, ir embora e esquecer aquilo. Mas eu não consegui. Eu precisava saber. Estendi a mão para o cadeado, esperando que estivesse gelado sob meus dedos, mas não estava. Era apenas um cadeado comum. Puxei-o, testando sua resistência, mas ele não cedeu. A porta permaneceu firmemente fechada, e os sussurros pararam. Respirei fundo, tentando me acalmar, e me afastei, com a mente a mil possibilidades. Será que alguém estava preso ali? Ou era apenas minha imaginação pregando peças? Peguei meu celular e enviei uma mensagem rápida para o Tiago, perguntando se estava tudo bem e mencionando os sons estranhos. Ele não respondeu de imediato, então decidi terminar minhas tarefas e sair o mais rápido possível. Mas os ruídos não pararam. Enquanto organizava os últimos livros, ouvi outro som, seguido por um som de arrastar, como se algo pesado estivesse sendo movido pelo chão. Desta vez, era mais alto, mais distinto. Os sussurros voltaram, mas eu ainda não conseguia entender o que diziam. Olhei para o relógio, ainda faltava 1 hora para o fechamento. Foi então que recebi uma resposta do Tiago. A mensagem dizia apenas, não abra a porta. Meu estômago se revirou, e minhas mãos tremiam enquanto eu lia a mensagem novamente. Ele não explicou o motivo, não deu contexto algum, apenas um aviso direto, quase desesperado. Olhei para a porta, minha mente inundada de perguntas. Se não havia nada ali, por que ele sentiu a necessidade de enviar aquela mensagem? Outro som, desta vez seguido por um gemido baixo, ecoou por trás da porta. Minha respiração ficou presa na garganta, e eu me afastei lentamente. Não me importava mais o que estava fazendo aquele barulho. Eu só queria sair daquela loja. Apaguei as luzes, peguei minha bolsa e fui em direção à porta da frente. Mas, quando estava prestes a sair, um estrondo alto veio dos fundos, como se algo pesado tivesse sido arremessado contra a porta, fazendo as prateleiras próximas vibrarem. Congelei no lugar. Sem aviso, ouvi um clique. O som era baixo, sutil, mas claro como o dia. O cadeado tinha destrancado. Virei-me a tempo de ver o cadeado escorregar do trinco e cair no chão com um clangor metálico. Não esperei para ver o que aconteceria em seguida. Corri porta fora, desci a rua e só parei quando estava trancado dentro do meu carro. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava processar o que tinha acabado de acontecer. Nunca voltei para aquela livraria. 1 semana depois, ouvi dizer que ela havia fechado. Sem explicações, sem anúncios, apenas lacrada durante a noite.
Nunca descobri o que havia atrás daquela porta, e, honestamente, não quero saber. Mas, às vezes, tarde da noite, quando tudo está silencioso e imóvel, penso nos sussurros, no jeito que a porta se destrancou sozinha, e me pergunto se, em algum lugar naquele canto escuro e esquecido, a porta ainda está lá, esperando por alguém que a abra e libere o que quer que esteja preso lá dentro. No meu primeiro dia no asilo, eu realmente não sabia o que esperar. Já tinha trabalhado em alguns empregos antes, mas essa era a minha primeira vez trabalhando no turno da noite em um lugar como aquele. Imaginei que seria tranquilo e cuidaria de alguns residentes idosos, ajudaria a colocá-los na cama e passaria a maior parte do meu turno pelos corredores silenciosos, talvez até lendo alguns capítulos do livro que eu tinha guardado na bolsa. Eu estava errado. O asilo era maior do que eu imaginava. Cheguei por volta das 22 horas, exatamente quando o turno do dia estava saindo. Denise, a dona do local, me esperava na recepção com uma prancheta na mão e aquele sorriso cansado, mas amigável, que se vê em pessoas que trabalham nesses turnos há tempo demais. Ela me explicou minhas responsabilidades para a noite, o layout do prédio e quais residentes precisavam de cuidados extras. Tem alguns que você vai querer ficar de olho, disse ela, folheando seus papéis. A Maria, por exemplo, está no segundo andar, quarto 207. Uma senhora adorável, mas às vezes fica confusa à noite. Ela acha que o marido ainda está por aqui e, Denise fez uma pausa, seus olhos desviando para o corredor escuro atrás dela. Apenas certifique-se de que ela esteja confortável. No início, parecia muita informação de uma vez, mas eu segui em frente. Entendido. Mais alguma coisa que eu deva saber? Perguntei. Denise hesitou por um momento, depois balançou a cabeça. Não muito. Apenas faça suas rondas a cada hora ou algo assim. Verifique os residentes, e se alguém precisar de algo, você tem o pager. Respirei fundo e a segui para o fundo do prédio, onde a ala principal se dividia em 2 corredores longos e silenciosos. As luzes estavam fracas, e o lugar todo tinha uma energia estranhamente parada. Era quieto demais para um lugar onde tantas pessoas viviam. Eu sentia que deveria ouvir mais do que o zumbido das luzes fluorescentes acima. Às 23 horas, a maioria dos residentes já estava na cama. Os únicos sons eram o render ocasional de uma porta ou o murmúrio suave de alguém falando enquanto dormia. Fiz minha primeira ronda, caminhando pelo corredor e parando do lado de fora de cada quarto para ouvir qualquer coisa em comum. O quarto da Maria ficava perto do final do corredor. Sua porta estava entreaberta, o suficiente para que eu pudesse espiar sem perturbá-la. Ela estava sentada na cama, de frente para a janela, de costas para mim. Bati suavemente. Maria, como está se sentindo esta noite? Ela não respondeu de imediato, apenas continuou olhando para a janela como se não tivesse me ouvido. Depois de um momento, virou a cabeça ligeiramente, apenas o suficiente para que eu visse seu perfil. Sua expressão era distante, quase como se não estivesse totalmente ali. Está tudo bem? Perguntei, entrando. Precisa de alguma coisa? Ela balançou a cabeça lentamente. Não, não. Estou bem. É só que, achei que o vi. Parei, sem entender. Viu quem? O olhar da Maria voltou para a janela. Meu marido. Ele já se foi há anos, mas achei que o vi ali, de pé, ao lado daquela árvore. Segui o olhar dela até a janela, mas tudo o que consegui ver foi o contorno escuro do pátio lá embaixo. Não havia ninguém lá. Tenho certeza de que foi apenas uma sombra, disse suavemente, tentando tranquilizá-la. Às vezes, no escuro, as sombras nos enganam. A Maria assentiu, mas não parecia convencida. Talvez tenha sido isso. Fiquei com ela por mais alguns minutos, conversando calmamente até que ela parecesse mais tranquila. Quando saí, ela estava deitada na cama com os olhos fechados, embora eu soubesse que ainda não estava dormindo.
O restante da noite passou sem incidentes, mas a conversa com a Maria ficou na minha mente. Havia algo na forma como ela falou, na certeza em sua voz ao descrever ter visto o marido, que não parecia apenas confusão ou idade avançada. Ela realmente acreditava nisso. Na noite seguinte, meu turno começou de maneira semelhante. Fiz minhas rondas, verifiquei os residentes, e tudo parecia normal. Isso até por volta da 1h da manhã. Eu estava caminhando pelo corredor, fazendo minhas paradas habituais, quando ouvi uma voz, baixa e abafada, vindo do quarto da Maria. A princípio, achei que ela estivesse falando sozinha, o que não era incomum ali, mas, ao me aproximar, percebi que ela não estava sozinha. Havia outra voz, mais baixa e suave, embora eu não conseguisse entender as palavras. Meu coração começou a acelerar enquanto eu me aproximava da porta. A luz do abajur ao lado da cama dela iluminava parcialmente o corredor. Hesitei, minha mão pairando sobre a maçaneta. Deveria bater ou simplesmente entrar? Então, ouvi a voz da Maria novamente, mais clara desta vez. "Com quem você está falando?", perguntou, seu tom cheio de confusão. Empurrei a porta, meu pulso acelerado. A Maria estava sentada na cama, os olhos arregalados de medo, olhando para o canto do quarto. Não havia mais ninguém lá. "Maria?", perguntei, tentando permanecer calmo. "Está tudo bem?" Ela me olhou, o rosto pálido. "O homem, ele está no canto. Ele está me observando." Olhei para o canto, meu estômago se revirando. Estava vazio, apenas uma sombra projetada pelo abajur. "Não há ninguém aqui", disse suavemente. "É só uma sombra." "Você está segura?" A Maria balançou a cabeça, os olhos fixos no canto. "Não, ele está lá. Eu consigo vê-lo." "Por que você não consegue?" Eu não sabia o que dizer. Fiquei parado por um momento, congelado, sem saber como confortá-la. Eventualmente, caminhei até o canto e passei a mão pelo ar, mostrando a ela que não havia nada ali. "Vê? Não há ninguém aqui." Mas a Maria não se convenceu. Ela segurou o cobertor com força. "Ele ainda está lá", sussurrou. Não discuti com ela. Em vez disso, sentei-me ao lado dela por um tempo, falando suavemente até que ela finalmente se acalmasse e adormecesse. No entanto, mesmo quando deixei o quarto, um desconforto profundo permaneceu em mim. Não consegui me livrar da sensação de que algo estava errado. Aquela noite foi marcada por sons que eu não conseguia explicar, os sussurros abafados, passos leves, mesmo quando ninguém estava por perto. Era como se todo o prédio estivesse vivo com uma presença invisível. Quando meu turno terminou, saí apressado, aliviado pelo ar fresco e pela visão do sol nascendo. Mas a experiência com a Maria permaneceu comigo. Algo no jeito como ela olhava para aquele canto vazio, algo no medo em sua voz, me fez questionar tudo. No dia seguinte, voltei ao trabalho determinado a superar aquele sentimento de inquietação. Mas as coisas só pioraram. Ao redor da meia-noite, ouvi novamente a voz baixa e abafada vindo do quarto da Maria. Desta vez, não hesitei. Corri pelo corredor. Quando cheguei à porta dela, a encontrei aberta. A Maria estava sentada na cama, com os olhos arregalados de terror, olhando para o mesmo canto de antes. "Ele voltou", sussurrou. "Está bem ali." Olhei para o canto, minha pele se arrepiando. Estava vazio, como na noite anterior, mas algo parecia diferente. O ar no quarto estava pesado, como se pressionasse sobre mim. Podia sentir isso. Algo estava ali, mesmo que eu não pudesse ver. "Preciso sair daqui", disse a Maria, com a voz trêmula. "Não posso ficar aqui." Assenti, tentando esconder meu próprio medo. "Vamos. Vou levá-la para a sala comum." Ajudei-a a sair da cama e fomos lentamente pelo corredor. Enquanto caminhávamos, não conseguia me livrar da sensação de que estávamos sendo observados, de que algo nos seguia. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se estivéssemos andando por um nevoeiro invisível.
Quando finalmente chegamos à sala comum, sentei-a em um dos sofás e fiquei com ela até que se acalmasse. Mas, mesmo enquanto estávamos ali, continuava olhando por cima do ombro, esperando ver algo se escondendo nas sombras. Não sei o que estava acontecendo naquele asilo, e não tenho certeza se quero saber. Mas, depois daquela noite, não consegui mais voltar. Pedi demissão no dia seguinte, deixando para trás o que quer que fosse que assombrava o quarto da Maria. Só espero que, onde quer que ela esteja agora, tenha encontrado alguma paz. Porque havia algo naquele quarto com ela. Tenho certeza disso. E o que quer que fosse, estava lá.